fazer então uma leitura de uma página de Fonte Viva. Emmanuel falando por meio de Chico Xavier. O título é Maioridade. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se crescente em experiência com elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Essa é a página que nos coloca uma harmonia melhor e prontos então para fazermos a nossa prece. Pronto, então a gente levou o nosso pensamento. É uma necessidade que temos de nos organizarmos mentalmente para que a gente consiga aproximar-se um pouco mais de nossos amigos cristófilos que aqui estão para nos amparar, para nos inspirar, para nos facilitar o estudo desta noite. Queridos, então, amigos cristófilos, nessas condições, nós nos colocamos, cada um de nós, nos seus postos, para que juntos possamos iniciar o estudo da noite. Amigo Jesus, irmão maior, chefe deste nosso orbe terrestre, muito agradecidos e felizes, contamos sempre com suas bênçãos por meio destes nossos amigos cristófilos, que tão abnegadamente singram, navegam nestes conteúdos consoladores que deixastes, querido irmão, querido Espírito de verdade. Pai amado, obrigado por existirmos, e nessa parceria trina nós iniciamos então o estudo desta noite, que possa ser sempre assim. Bom, todo mundo leu o roteiro de hoje? Todo mundo conseguiu ler direitinho? Alguém não leu? Quem não leu? Você não leu? O assunto, quem levantou a mão? Você sabe qual é o assunto de hoje? Espírito. Hoje seria o roteiro número 1. O 2 vocês estudaram
com a Vera Dantas. Né? Do módulo 4, é o roteiro 1. A Vera deixou o roteiro 1 para eu fazer com vocês, o 3 e o 4, durante a ausência dela. Então, o assunto hoje, minha gente, é perispírito. Eu vou avançar para vocês que esse tema é o tema de grande discussão nas casas espíritas. É o tema onde toda a chave dos alicerces que sustentam a doutrina espírita está embutida. Então é necessário que o espírita compreenda, tenha uma noção boa do que seja o perispírito. Então nós vamos começar a estudar isso hoje. Evidentemente que ao longo de outros módulos, isso vai se apresentar novamente. A coisa não se esgota hoje, evidentemente. Porque o estudo do perispírito, da doutrina espírita, é uma coisa que vai se aprofundando a cada vez que se descortina um fato novo. Então hoje nós vamos iniciar essa questão perispírito. O que seria o perispírito? Então vejam que há 3.000 anos já se falava que o espírito está desencarnado, ele possui um envoltório. Isso há 3.000 anos, desde os Vedas, aqueles manuscritos do brahmanismo, da mesma maneira que o Evangelho é o manuscrito do cristianismo, desde essa época já se fala, olha, o espírito, ele tem um envolvimento, ele tem um envoltório ao redor dele. E é um envoltório material. Como? Que história é essa? Bom, então, ao longo do processo, vários investigadores começaram a observar. Bem, será que isso é factível? Né? Será que não é factível? Olha, eu estou aqui vivendo na Terra. Como é que se faz a ligação dessa mente pensante que sou eu com este corpo físico? Será que a mente pensante, o estado dela é compatível com o estado do corpo físico onde eu estou? Compatível que eu digo é o seguinte: combina uma coisa com a outra, para se unir uma coisa à outra. O que é a mente? A mente é uma coisa que nós não temos condição de definir. É um estágio avançadíssimo, de altíssima vibração, que não combina com o corpo físico, que é um estado de baixíssima vibração em termos organizacionais. Então, como é que a mente, eu inteligente, eu espírito, consigo me entrosar com este corpo físico, me ligando a ele? Será que é diretamente? Então, essas questões, desde 3.000 anos, já têm sido colocadas. Aí começaram vários investigadores, cada um a dar os seus pitáculos. Né? O Egito antigo, na civilização antiga egípcia, falava: olha, tem uma coisa que chama-se Ka, que liga a mente inteligente ao corpo físico. O que é o Ka? É esse envoltório que o egípcio chamava, né, de Ka, o envoltório que envolvia a parte inteligente que era ligada ao corpo físico. Os chineses já diziam que era o Ki. Então, essas nomenclaturas, elas vêm de 3.000 anos atrás. Mas já se tinha uma noção que não era possível que uma mente que tem um estado vibratório altamente acelerado pode se ligar a um corpo tão grosseiro quanto o corpo físico. Aí começam outros investigadores, né? Isso mais no tempo mais recente. Tem Leibniz. Leibniz era um grande matemático. Ele foi o criador da matemática do infinitésimo, a matemática diferencial, derivadas, integrais, essa coisa que se estuda, né? Engenharia, etc., para quem está em engenharia. Então, ele era um cara muito estudioso, né? Então, ele era um grande investigador da questão cartesiana, né? Você pode olhar as coisas pelos gráficos, etc., tendo as coordenadas, as ordenadas, etc. Então, ele é um investigador de uma época que ele se fez valer como cientista e investigador. Ele chegou a falar que o
que os egípcios chamavam de Ka, os chineses de Ki e outras nomenclaturas que tinham, eles tinham que avisar que isso é um corpo fluídico. O corpo que reveste a mente é um corpo fluídico. Aí outros vieram depois dele, cada um dando um nome para essa coisa que deveria estar envolvendo a mente inteligente, e o que nós chamamos de espírito. Depois o nosso querido, atualmente, que faleceu há uns 5 anos, Hernani Guimarães Andrade, ele vem, um professor, ele já avança, ele acha que esse corpo chama-se modelo organizador biológico. De onde que ele tirou isso? Pelos estudos que ele fez, etc. Ele achou que este corpo que envolve a mente, que envolve nós, espíritos, ele é que organiza biologicamente o corpo onde o espírito vai migrar, vai encarnar. Então, olha bem quanta coisa foi surgindo ao longo do tempo. Allan Kardec, lá no livro dos médios, também no livro dos espíritos, ele aborda essa questão. Ele aborda porque ditaram para ele, por meio daqueles médios que Kardec trabalhou, né, que existia realmente, envolvendo o espírito, um corpo. Um chama de corpo astral, os mais esotéricos, acho que é corpo astral. Mas Kardec foi por um lado e disse o seguinte: olha, eu vou mais pelos locais de origem. Olha, em torno de, em grego, é peri. Peri quer dizer em torno de, né? Em torno do espírito. Então Kardec achou por bem, ao invés de corpo fluídico, corpo astral, Ki, o modelo organizador biológico, ele resolveu dar o nome de perispírito. Aí ficou juntando, ficou perispírito. Então, é alguma coisa que está ao redor do espírito. Então, a nomenclatura kardeciana é perispírito, assim que ele diz. E quando ele recebeu a informação, os espíritos que estavam ditando aquelas coisas para Kardec, por meio daqueles médios da época, Kardec recebeu aquilo, mas como é que é? Quer dizer que o espírito, quando está fora do corpo, ele carrega consigo um outro corpo, que é o corpo dele? Aí os espíritos responderam: sim, para ficar mais fácil para você entender, Kardec, quer dizer, os médios, por meio dos médios, você imagina uma fruta que tem a semente dentro. Alguém já abriu um abacate? Você abre o abacate, tem uma semente bem grande lá dentro, não tem? Uma semente bem robusta, não é? Ao redor daquela semente do abacate, não tem uma pelezinha? Uma pelezinha. Então, aquela pelezinha que envolve a semente do abacate chama-se perisperma. Perisperma, quer dizer, é uma capazinha que está protegendo a semente. Da mesma maneira que as outras sementes, cada uma tem o seu perisperma. Então, os espíritos tentaram mostrar a Kardec, para entender de uma forma melhor, o que era que ele estava falando. Olha, é da mesma maneira. Então, a semente é o espírito. Enrolando nela tem o perisperma, que é o perispírito. Mas aí você está falando de desencarnado. Estou falando do espírito desencarnado, né? Ele está seu corpo, então, ditando para ele: todo espírito, estando encarnado ou não, ele tem o seu perispírito. Lá do outro lado você só vê o espírito com o seu corpo chamado perispírito. Quando ele está encarnado, esse perispírito é que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Então nós vamos tentar entender